eu sou Elaine Flores. E eu sou o Rod Flores. Bem-vindos ao nosso canal Fear.com. Se você é um fã de histórias de terror, histórias sobrenaturais, acontecimentos macabros e mistérios, se inscreve aqui no nosso canal e acompanhe as nossas histórias. É isso aí. Hoje, como estreia do nosso canal, a gente vai falar de um clássico do cinema da década de 60. Mais precisamente, no dia 25 de agosto de 1960, estreou o filme Psicose. Esse clássico da década de 60 teve como base uma história real e a gente vai contar um pouquinho dessa história real pra vocês. Pra quem não lembra do filme ou nunca viu o filme, eu acredito que pelo menos aquela cena clássica do chuveiro todo mundo conheça, né? Vamos dar uma olhadinha na cena aí pra relembrar ela. Ai, caralho! Então, galera, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a história, sobre esse filme, pra depois a gente contar a história real, tá? Esse filme, ele se passa com uma moça, uma secretária, né, Mary Jane. Essa secretária, ela rouba $40 mil de uma imobiliária onde ela trabalhava, e quando ela tá em fuga, ela passa por uma tempestade e decide parar em um hotel. Nesse hotel, ela é recebida por um administrador extremamente simpático e que tem um temor e um respeito muito grande pela mãe dele. Ela decide então que vai passar a noite nesse hotel, não sabendo ela das coisas horríveis que vão acontecer durante essa noite. Então, eu recomendo que vocês assistam o filme porque realmente é um filme muito bom. Vamos conhecer um pouquinho dessa história verdadeira. Como foi falado, né, pessoal, o Alfred Hitchcock se influenciou pelo livro do escritor Robert Bloch, autor do livro que deu origem ao filme. Esse livro se chamava Psycho. O autor soube por notas dos jornais de um caso assustador no vilarejo de Plainfield. Passou a anotar cada nova informação em seu caderninho e chegou a um assassinato em série que perturbou os americanos em novembro de 1957. Nessa cidade, na cidade rural, né, de Plainfield, o vendedor Ed Gein morava sozinho em um sítio que pertencia à sua família e vivia de entregas e bicos. Ele era conhecido por gostar de anatomia e se interessar por casos de mulheres desaparecidas. Então já tinha acontecido muitos casos de mulheres desaparecidas e ele gostava, se interessava bastante, pesquisava bastante sobre o assunto, né? Ele acabou se tornando um suspeito quando uma comerciante local desapareceu. Então essa mulher era a dona de um armazém e ela sumiu sem deixar pista nenhuma. Só que no caderno de registros da loja, a última anotação era de uma venda que ela tinha feito para Ed Gein. Ficou bem fácil de saber o que pode ter acontecido, né, pessoal? Então a polícia decidiu então ir ao rancho e ouvir o Jim para ter mais informações. Os policiais percorreram toda a fazenda, né, inclusive os cômodos da casa principal, e não encontraram o vendedor. No entanto, acharam uma série de itens que deixou escandalizados, né, principalmente na cozinha e no quarto de Jim. Havia tíbias, lábios, narizes, cadeiras estofadas de carne, o cara doente, crânios, taças e tigelas feitas de crânios. Vários rostos e o mais chocante, né, pessoal? Bolsas, braceletes, uma calça e um colete feito de pele humana. Que bizarro e nojento esse cara. Na geladeira foi encontrada uma série de órgãos humanos. E na estufa de defumação, então, foi onde eles encontraram o corpo da comerciante desaparecida. Ou seja, além de matar, Jim ainda se vestia com a pele das vítimas e comia carne humana. Muito doente, né? Assim que localizaram o Jim, ele foi preso e é acusado pelo homicídio de pelo menos 10 mulheres desaparecidas. O vendedor só admitiu 2 assassinatos e alegou que estava zonzo. Olha só.
quando ocorreram os acontecimentos, né? Como justificativa de ter curiosidade de desmontar os corpos para ver como funcionavam, como brinquedo, assim, vou desmontar, vamos ver como é que funciona. O cara Curiosidade bizarra. realmente doente, né? Então, pelos dados da polícia, o primeiro assassinato ocorreu 2 anos antes, em 1955, e contou com a ajuda de outro fazendeiro que já falecido na época da descoberta. Ainda durante as investigações, descobriu que o vendedor também roubava corpos nos cemitérios para extrair seus membros e violava túmulos de mulheres de meia idade por achá-las parecidas com a sua mãe. Tem toda essa questão aí no filme que fala sobre isso, né? Desse complexo de Édipo dele, dessa história meio macabra dele com a mãe realmente, né? Dean nunca confessou a culpa pelos assassinatos. Ele foi julgado em 1968 e declarado como insano. Como pena, cumpriu prisão perpétua num hospital psiquiátrico até 1984, quando ele morreu. Então, em busca de um novo projeto, o escritor Robert Bloch usou os detalhes mórbidos desse caso do Dean como ponto de partida para o seu livro Psycho. No lugar de um vendedor de uma fazenda, ele criou Norman Bates como gerente de um hotel em decadência. E para preencher essas motivações dos assassinatos, ele apelou para a psicologia e criou um complexo de Édipo macabro. Mas alguns fatos verídicos continuam lá. A mocinha, por exemplo, Mary Graney, que no filme se chama Marion, tem o mesmo nome que a primeira vítima de Dean, de 1955, Mary Hogan. Uma homenagem do autor aí para essa vítima. O livro foi lançado no verão americano, né, pessoal, de 1959, e recebeu boas críticas na época. Antes mesmo do aniversário de 2 anos da prisão do Dean, o livro Psycho já tinha alcançado sucesso considerável e viraria o filme pelas mãos do diretor de suspense mais famoso do cinema, que é o Alfred Hitchcock. E além, né, de influenciar a criação de Psicose, o caso do Dean, ele também inspirou outros personagens de alguns clássicos aí, como Letterface, de O Massacre da Serra Elétrica. Para quem não lembra, ou para quem não sabe, ele desmembrava os corpos com uma serra elétrica, né? Então foi inspirado aí no Dean também. E inspirou também o Buffalo Bill, do clássico Silêncio dos Inocentes, que era um canibal, ele comia carne humana, né? Também inspirado no Dean. Ou seja, né, o Dean tá por trás de grandes ícones do cinema de suspense e de terror dessa época. Uma história bem bizarra, bem macabra, né, que aconteceu e que inspirou esse filme Psicose. Se você gostou dessa história, não esquece de curtir o nosso canal, nos acompanha aqui nas redes sociais e se inscreve no nosso canal para acompanhar outras histórias de terror. Pode deixar seu comentário aqui também, se você quiser saber de alguma outra história, de algum outro filme que foi baseado em fatos reais. A gente vai buscar a história desse filme e contar a história verdadeira para vocês. É isso aí, galera. Uma boa noite. Até o próximo vídeo. Até logo. Tchau.